Ei, pessoal! Bem-vindos a todos. Várias milhas ao norte da Grande Muralha, encontramos William e seu amigo Perro Tovar, fugindo de alguns bandidos a cavalo. Os dois soltam alguns cavalos e observam seus perseguidores passar sem localizá-los escondidos. À noite no deserto, Perro diz que eles têm uma missão para completar. A missão é obter e entender a pólvora. Enquanto William e Paro conversam, os outros dois são mortos por um monstro. William se vira e descobre ambos se foram sem deixar vestígios. Então eles ouvem e percebem que era uma besta, não um homem. A fera avança sobre eles e eles estão prontos para atacar. Que eles fazem e matam. William diz que eles deveriam levar a besta, mão para descobrir o que eles acabaram de matar. De manhã eles são perseguidos novamente por bandidos, que os querem mortos mas acabam na Grande Muralha, onde eles encontram um exército impressionante e são rapidamente cercados. Poucas opções, William e Paro desmontam de seus cavalos, escolhendo se render aos chineses, ao invés dos bandidos por trás deles. No quartel-general, os comandantes inspecionam o braço da besta. Comandante Lin confronta William, perguntando onde a mão foi encontrada. Ele diz que não foi encontrado, foi levado. Ela passa a informação para os outros. Como ela sabe chinês e inglês, eles não se surpreendem com a besta, mas pelo momento do ataque antes do esperado. Ela pergunta a William como eles o mataram, e ele diz que foi ele quem o matou, mas ninguém acredita nele. No entanto, um homem confirma a sua história, vendo sangue verde na espada, mas Lin ainda acha que matá-los é apropriado. Lin pergunta por que os dois estão lá, e ele começa a explicar que eles estão lá para negociar. Lin quer que ele morra, com o qual alguns concordam. Mas um homem se opõe à decisão. Antes que uma decisão real possa ser tomada, um soldado entra e anuncia que eles estão sob ataque às ordens gerais. Os intrusos devem ser presos e se preparar para a batalha. No caminho para a masmorra, eles aprendem que as bestas são chamadas de T-A-O-T, vindo de um meteoro e atacando uma vez a cada 60 anos. Uma vez na masmorra, um cara não consegue encontrar a chave. Então, ele recebeu ordens de levá-los até a parede. Agora na parede, eles veem os soldados, as armas e ambos em abundância. Todos se movem para suas posições, preparando-se para a luta pela frente. Eles esperam pacientemente e nervosamente, enquanto as criaturas se aproximam à distância. Eles começam a se preparar, bolas de fogo e atirar nas criaturas. Arqueiros começam a atirar flechas e matam muitos. Mas existem milhares de bestas, e eles são verdadeiramente monstruosos. Eventualmente, eles se aproximam da parede e os soldados azuis agem. Eles pulam e atacam os monstros, antes de voltar se eles tiverem sorte. William e Paro testemunham o que está acontecendo. A aparente rainha das bestas aparece, então eles miram, atirando muitas bolas de fogo em sua direção. Não funciona porque eles se protegem em uma cúpula. A rainha dá uma ordem. Então eles começam a escalar as paredes. O general anuncia: é hora do combate corpo a corpo. As coisas estão prestes a ficar feias. Soldados roxos se preparam para lutar contra William e Paro. Perceber que eles estão em apuros se não forem libertados. Um jovem soldado chamado Pang olha para eles e o William diz a ele para lutar. Então ele avança sobre a besta enquanto um estranho liberta os dois cativos. Pang ataca e esfaqueia a besta e então é atingido. Mas agora livre, William e Paro entram em ação para ajudá-lo. William agarra uma lança e esfaqueia o Taotai. A besta é implacável. Mesmo depois que Paro causa algum dano, a coisa ataca o soldado, mas felizmente, ele é habilmente puxado para fora do caminho. Volta novamente e William empurra sua lança em sua boca, mas a criatura não morre. Paro passa outra lança e isso não o mata. Então eles empurram mais fundo. Paro pega um pano vermelho e William pega um arco e flecha. Eles começam a matar as bestas, como se fosse uma tourada. O estranho que os libertou foge da besta. Então Paro o puxa para fora do caminho e William desliza embaixo dele e atira na besta nos olhos, terminando assim. A rainha chama todas as criaturas para recuar. Lin e os generais aproximem-se deles e os dois largam as armas. Eles são informados de que ganharam o elogio do general e são enviados para descansar no quartel.
William e Paro são acordados pelo estranho. O homem se apresenta como Ballard e pergunta o que eles estão fazendo lá e eles dizem que vieram procurar pólvora. Depois de explicar o que estão procurando, ele diz que veio para a China pelas mesmas razões, 25 anos atrás. Ele continua dizendo que encontrar a pólvora e sair vivo são duas coisas diferentes. Depois os dois são convidados para um banquete e são recebidos em nome do general. Outro general pergunta por que William usa um arco tão primitivo em comparação com seu nível. William argumenta que sua arma é insuperável. O general pede-lhe para demonstrar a eficácia de tal arma. William questiona esta decisão, mas cumpre. Ele então pede a Paro que pegue uma xícara, que eles fiquem costas e William eventualmente pede a ele para jogar o copo em medidas muito específicas. Ele atira a primeira flecha, batendo em direção à coluna e um segundo e terceiro, mantendo o copo suspenso na coluna. Todos estão impressionados e aplaudem essa habilidade. De volta à parede, Lin mostra a ele o dispositivo de band que eles usaram durante a batalha e pergunta se ele quer tentar. Ele não parece muito interessado por causa da altura, mas aceita a oferta depois que ela o desafia. Ele o amarra e diz que no exército, eles não lutam por comida, eles lutam por algo maior do que eles. Ela diz que trabalham com confiança para guiá-lo. Então ele olha para ela e se recusa a pular, dizendo que só está vivo porque não confiava em ninguém. Ballard mostra a eles a pólvora e diz que há muitas armas e coisas que eles não têm visto na Grande Muralha e muitas coisas que eles devem esperar nunca ver. Finalmente, ele diz que a hora certa para sair é quando a batalha começa. Mais tarde, na reunião de guerra, William é perguntado onde ele conseguiu a pedra em sua bolsa e ele diz que a encontrou. O estrategista Wang diz que a pedra pode ser útil para ele. William pergunta onde está o Taota e é contado sobre uma lenda. Mais de 20 séculos antes dele, havia um imperador cuja ganância trouxe sofrimento para a China e seu povo. Um meteoro caiu na terra e criou a montanha da onde a besta veio, virando-a verde. O Taotai vem a cada 60 anos para lembrá-los do que acontece quando a ganância não é controlada. Ele avisa que se eles passarem pela parede, eles irão para a capital e então não haverá como parar eles. A rainha terá comida suficiente para criar milhares mais Taopai. E nenhum exército será grande o suficiente para enfrentá-los. Então, à noite, eles encontram soldados mortos na parede e se perguntam por que os corpos foram deixados para trás. Uma besta solitária está na parede caçando. Então eles avançam na esperança de matá-lo. Quando se aproxima de Lin, e o general se prepara para lutar, mas uma outra besta se esgueira por trás deles enquanto a outra avança. Eles matam o que está na frente deles e o general empurra Lin para fora do caminho, matando o outro, mas também ficando gravemente ferido. Então o general é carregado em uma maca e dá a Lin o poder de comandar a ordem não nomeada, uma ordem que ele dá com o seu último suspiro. Eles colocam num caixão e prestam homenagem. Soldados se alinham na parede e lanternas são liberadas. Agora, na reunião de guerra, eles falam de um Magno, que é a pedra que William e Paro tinham quando chegaram e o Wang acredita que é por isso que William foi capaz de matar a besta tão facilmente. Lin pergunta como eles podem provar isso e William sugere, capturando um e testando para ver que efeito tem. Então no dia seguinte, com o nevoeiro sobre as montanhas, eles enchem suas lanças com um agente sedativo e calmante. Esperam calmamente ouvir qualquer coisa que possa estar vindo para a parede. William foge após um dos soldados ser mandado embora. Enquanto isso, Ballard e Paro estão prontos para sair. Momentos depois, vemos que as bestas se aproximaram despercebidos e de repente começaram a atacar. Lin diz ao esquadrão de morte que inicie o contra-ataque. Então eles pulam e atacam as lâminas do monstro, saem das paredes e começam a cortar as bestas. William, vendo a batalha pela frente, hesita em sair. Ballard diz a Paro que eles precisam ir, mas Paro sabe que eles não podem sair sem William. Por causa de suas habilidades de arco e flecha, os soldados conseguiram prender alguns dos monstros com suas lanças, mas outro Taotai os tira da frente. Uma oportunidade permanece para pegar a besta. William retorna e diz a ele para parar de puxar. Que, em vez disso, espere que o sedativo funcione. Então eles atiram algumas bolas de fogo na esperança de separá-lo dos outros,
William pega as flechas e desce para o campo de batalha. Lynn diz a ele para pegar as flechas que fazem som com o vento, que ajuda a ouvi-los se aproximando. Ele pula e desce a corrente enquanto as flechas passam por ele e acertam o Teaoteai. William amarra o Teaoteai adormecido e eles começam a puxar. De repente ele é atacado, mas ele consegue matar a besta, mas um segundo o surpreende pelas costas. Felizmente, Paro está lá para ajudá-lo. Eles conseguem matar uma das criaturas, mas reconhecem que o fogo não está parando eles. Então William atira flechas para o ar e Lynn prepara armas com pólvora negra. As flechas explodem, eles são jogados para trás e as portas se abrem. Soldados os coletam e os levam para dentro. Depois William acorda enquanto eles tentam curá-lo. Lynn diz a ele que Paro está bem. Ela pergunta por que ele foi além da parede. Ele responde que era por causa da confiança. Ele olha para os dedos e vê a pólvora preta. Ele desejava que nunca o tivesse visto porque é uma terrível arma que eles esperam nunca usar. Ela teme a ganância do homem vai usar a pólvora para causar devastação. Mas antes de sair ela diz a ele esquecer o que viu. Momentos depois todos circundam a besta com lanças. Wang coloca a pedra perto dele e observa a besta indisciplinada se tornar dócil. Todos estão surpresos com esta reação, mas Wang está mais chocado. Quando alguém diz para enviá-la para a capital, ele argumenta que eles devem estudá-la lá. Mas é informado que é uma ordem imperial. Com isso, Teaoteai capturado é levado embora. O movimento Teaoteai faz com que todos se preparem para a batalha. Paro e Ballard preparam-se para sair e Ballard pergunta como ele sabe que William não vai traí-lo. Ele diz que não sabe. Eles voltam para o quarto de Ballard, onde ele leva seu estoque de pólvora negra. William entra da sala mais tarde para descobrir que eles desapareceram. E um buraco visível na parede alerta eles que eles planejam escapar. Enquanto isso, soldados descem a parede e entram em uma caverna que se estende subterrâneo. Isso mostra que a Teaoteai passei por lá. Lynn convoca seus generais, discutindo que agora o Teaoteai tem acesso à capital e provavelmente estão a caminho. Desesperado para chegar à capital a tempo, eles decidem usar seus novos balões de guerra, que não foram totalmente testados. Ballard e Paro chegaram aos portões e colocou dinamite neles. Não explode, então Paro vai verificar. Quando ele se aproxima, tudo explode, empurrando-os de volta. William ouve a explosão e corre em direção a ela. O soldado que William salvou o segue. William encontra-os nas armas, quarto roubando e se preparando para fugir. Eles tentam convencê-lo a fugir com eles, mas ele acredita ficar e lutar contra o Teaoteai é mais importante. Paro diz que eles estão condenados e não há razão. William o rejeita, dizendo que seus planos são ficar e lutar. Eles então derrubam coisas sobre ele, deixando-o inconsciente. Na capital, o Teaoteai capturado é trazido ao imperador. Seus conselheiros disseram a ele que o ímã era uma descoberta importante. Infelizmente, eles não sabem o que está por vir. William é levado aos generais e Lynn algemada. Ele tenta explicar, mas ela não quer ouvir. Ela diz que se ela não fosse um general, ela iria matá-lo, mas então Peng o defende, dizendo que ele está dizendo a verdade. Então ela ordena ele ser preso e ir atrás dos dois que escaparam. Na fuga, Ballard trai Paro e leva os cavalos. Na parede, os balões decolam para os céus. William observa da sua cela enquanto alguns falham completamente. Convenientemente, obras de Lynn e William é lançado. Sendo informado que o plano falhou, o Teaoteai está se aproximando da capital e Lynn disse que ele deve ser libertado, porque o mundo está prestes a acabar. Então ele pergunta onde ela está e olha para os céus, para os balões que não caíram. Ele pergunta se ainda há uma chance, mas é informado que só matando a rainha há alguma chance de sobrevivência. Então William vai em um balão, depois dela e seu amigo também vai com ele. Ballard é encontrado pelos bandidos e é amarrado. Eles encontram sua pólvora negra e uma cai no fogo, causando uma explosão. Os soldados chegam à capital e são recebidos por muitos Teaoteai. Lynn ataca as bestas, mas acaba caindo no chão e é rapidamente cercado. Felizmente, William chega com o balão e a resgata.
Ele agarra sua lança e a segura enquanto eles flutuavam pela cidade, com as bestas tentando alcançá-los. Wang dá a Lin uma granada que é jogada em uma besta que se aproxima, fazendo que exploda. Ela pergunta por que ele está lá, considerando que ela não o libertou. Mas eles não têm tempo para conversar porque encontraram a rainha e isso é uma visão desagradável. Eles pousam e são recebidos pelos guardas do imperador. Eles vão para o imperador que lhes diz que é tarde demais, mas eles dizem que se matarem a rainha, pode acabar. O plano é enviar o capturado besta para sua rainha, na esperança de explodi-lo quando chegar perto, matando assim a rainha. Eles levam através dos canais subterrâneos para chegar perto. São atacados, mas salvam seus homens, ao menos com alguns ferimentos. William dá uma olhada em seu amigo ferido, mas ele diz que vai viver, e eles continuaram pelo corredor, pretendendo voltar para ele quando o TAU os achar. O jovem faz o melhor sacrifício de sua vida e se explode, garantindo que eles possam continuar com o plano. Eles preparam a besta capturada e abrem as portas antes de agarrar o ímã e recuar lentamente. A besta acorda e quer atacá-lo inicialmente, mas o ímã a repele. Então ele sai, se alimenta e vai embora. Eles assistem enquanto é tirado para o círculo interno onde a rainha está. William e Lin vão para o topo da torre para conseguir um tiro certeiro, enquanto Wang fica com o ímã na porta. Eles atiram, mas o tiro não alcançar o alvo, porque a rainha, a proteção torna a defesa. Eles sobem mais alto, mas agora a rainha os viu e tem suas criaturas atacar a torre. Wang joga o ímã e Lin pega, mas ele é morto logo após. William atira novamente, mas o tiro é desviado, deixando a rainha ainda mais irritada. William tem uma última shot de pólvora negra antes de serem mortos. Os dois pulam da torre e escapam por pouco das criaturas. William lança o ímã e Lin dá o tiro final. A rainha engole o pó explosivo, tentando parar a destruição iminente, mas sem sucesso. Ela explode completamente e morre. Eles assistem o TAU cair como zumbis sem uma rainha para comandá-los. Algum tempo depois, de volta na Grande Muralha, William encontra Paro algemado. Eles brincam um pouco antes que William revelar que ele teve a escolha entre pólvora negra ou levar seu amigo em casa. Ele então fritou Paro, que ficou chocado por ele tê-lo escolhido. A caminho de casa, os dois ex-bandidos são escoltados para fora da parede e William olha para trás enquanto Lin o observa sair. Paro pergunta se ele quer voltar e William diz que sim, mas ele não confia que seu amigo chegará em casa inteiro.